Meu nome é Matheus Rios, esse é meu projeto de música solo Stupper Dog e agora eu vou tocar uma música chamada As Daylight Dies, do álbum Shapeshift. Existem dois começos para mim na música. Um deles foi quando eu tinha 10 anos, que minha mãe me matriculou em aulas de violão no colégio. Eu fiz aula de violão por um tempo, só que como eu não me dava muito bem com o professor, eu larguei. Aprendi a tocar violão, mas eu larguei. Depois, só com 16 anos, não lembro se foi uma ideia minha ou se foi sugestão dos meus pais de novo, mas eles matricularam eu e meu irmão com um professor de música do colégio que o meu irmão estudava. Então, com 16 anos, eu iniciei de novo a minha vida na música. Eu comecei tocando violão. Ainda nesse mesmo período, eu ganhei uma guitarra de aniversário, de presente da minha mãe, e comecei a tocar guitarra. Mas antes eu já meio que tinha delimitado ali assim o que eu mais gostava de ouvir, o que eu queria tocar, né? Acho que a primeira música que eu toquei na guitarra foi Enter Sandman, do Metallica. Isso é influência do meu pai, ele desde pequeno me direcionou assim para esse lado. E assim que começou, né? Eu tocando violão, guitarra, e logo nessa mesma época, ali 2008, 2009, eu já tive minha primeira bandinha autoral, assim, com colegas da escola mesmo. A gente gostava muito de System of a Down e a gente queria fazer um som muito parecido. Então, desde o começo, assim, eu já fui introduzido na guitarra para tocar assim, um som mais pesado. E assim que começou minha vida na música. A banda que mais me inspira é o Vola, que é uma banda de metal progressivo dinamarquesa, sueco-dinamarquesa, na verdade, o baterista deles é da Suécia, se não me engano. É uma banda, na verdade, que eu conheci muito recente, assim, eu conheci ano passado, mas até hoje eu não sei dizer exatamente o porquê que essa banda significa tanto para mim, porque eu conheci ela em 2021, né? Ainda a gente estava num período muito complicado da pandemia. Eu conheci essa banda através do algoritmo do Spotify, simplesmente aquela descobertas da semana, né? Estava lá. Aí eu ouvi, explodiu minha cabeça. Eu não sabia que eu gostava tanto assim de som progressivo. Mas o que eu gosto no vôlei, porque é uma inspiração tão grande para mim, é porque eles fazem exatamente o tipo de som que eu gosto. É um som que é muito pesado e é muito melódico ao mesmo tempo. Assim, teriam outros, mas acho que tem outros artistas, guitarristas, né, baixistas, outras bandas, mas o principal mesmo, assim, digamos que top 1 para mim é o Vola.
vontade de ter um projeto solo, ela veio da seguinte situação. Como desde que eu comecei a tocar violão, guitarra, eu já comecei nesse mundo de ter bandas e tudo mais, eu sempre tinha composições, ideias que às vezes não encaixavam nas bandas que eu tinha, nos projetos que eu tinha. Em algum momento eu pensei, eu quero ter um projeto para eu poder gravar essas ideias. E assim, comecei na música em 2008, entre 2008 e 2009, e daí em 2012 que veio a ideia de tipo, eu quero ter equipamento para poder gravar umas demos, assim, né? Tipo, eu tenho uma composição para banda, vou gravar ali rapidinho, mostrar o riff, né, que eu fiz pro pessoal da banda e tal. Então, devagarinho eu fui pesquisando sobre, né, o que é o necessário para você gravar em casa, né? Que hoje em dia é uma coisa muito mais acessível que naquela época, né? É bem gritante a diferença. Então, devagarinho eu consegui ir comprando algumas coisas. Comecei com essa ideia de gravar só alguns riffs, algumas ideias. E conforme eu fui melhorando o meu equipamento, eu comecei a perceber que eu poderia gravar o meu próprio som, ou até gravar profissionalmente uma banda, né, que eu teria, né, em determinado momento. E foi ali, oficialmente, no começo de 2017, que eu comecei a, de fato, gravar músicas e pensar assim, não, eu estou gravando essas músicas aqui, vou montar um CD e eu vou lançar. Esse foi o meu ponto de partida. Eu tinha uma produção muito amadora na época, tanto que hoje em dia eu nem escuto tanto os primeiros lançamentos que eu fiz, porque, sabe, aquela coisa, nossa, eu escuto isso aqui, eu faria diferente, tá errado aqui, ali, não sei o quê. Mas, quando eu comecei não tinha ninguém ali para falar para mim como fazer. Tudo que eu aprendi eu fui descobrindo, mas foi ali que começou. Nessa época, né, no começo de 2017, eu estava sem bandas, né? Então foi aí que daí eu consegui focar nisso também. Eu tive um tempo para poder me dedicar, né, à gravação das minhas próprias músicas. Não tinha outro projeto ou outra banda para poder ocupar o meu tempo, de certa forma. Então foi aí que começou. Eu já escutei gente falando que se a música não tem vocal, para mim é só um toquinho de um ringtone de celular, assim, é só uma vinheta, que as pessoas no geral não dão muita importância para música instrumental. Talvez em outros casos, por exemplo, se você já é um artista consagrado que tem uma banda e quer fazer um projeto, aí beleza, aí todo mundo já te conhece. Mas no meu caso, eu comecei sendo um músico que ninguém conhece e tentei me aventurar nisso. Com o passar do tempo, que eu fui me envolvendo em outras bandas, em outros projetos, eu eventualmente descobri um potencial, né, que outros músicos, colegas de bandas que eu tive me ajudaram a perceber isso e me incentivaram a fazer, que eu tinha um certo potencial para cantar, né, para fazer vocal, seja vocal limpo, gutural, enfim. Tanto que eu fui vocalista depois de bandas, projetos cover que eu tinha, na minha banda autoral, que é a Deceptacon, eu também faço vocal, faço gutural, vocal limpo. Então eu prefiro manter o meu projeto instrumental porque eu ainda não tenho plena confiança na minha voz. Eu não domino essa ferramenta da mesma maneira que eu domino a guitarra, o baixo, né, os instrumentos de corda. Enfim, mas quem sabe um dia.
aqui agora no meu home studio e aqui é onde toda a mágica acontece. Tenho meu PC, meus monitores de áudio, minha interface e minha Digital Audio Workstation que eu uso, que é o Reaper. E não posso deixar de mencionar a minha excelentíssima guitarra, que inclusive recentemente foi trampada aí pelo meu amigo Felipe Adams, valeu pela força. Essa guitarra ela me acompanha já faz 10 anos, tudo que eu gravei, desde bandas que eu tive antes do projeto, quanto agora, tudo foi com ela. E tem o meu contrabaixo também que está guardado lá, mas enfim. Aqui onde toda a mágica acontece, tudo que eu uso é virtual, meus plugins, eu também tenho o meu controlador MIDI, né, onde eu faço sintetizador, né, qualquer outro tipo de efeito que não seja de cordas, eu uso meu controlador MIDI com algum plugin. E é isso, eu uso daí plugins para guitarra, para baixo, eu modulo bateria também, né, eu faço programação de bateria, porque como é um home studio e eu entendo alguma coisa de bateria, mas não o suficiente para realmente tocar a bateria. Eu só entendo como funciona, eu programo e assim eu consigo, não sei, as possibilidades aqui são infinitas e acaba sendo essa loucura que são as minhas músicas.